Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa história entre amigos. E hoje nós vamos conversar com um bauruense designer gráfico. Porém, ele deixou família, deixou tudo aqui no Brasil, foi se aventurar na questão da espiritualidade. Ele vai contar pra gente detalhes. Ele foi para a Itália e para muitos outros países, foi ter esse encontro com Deus. Nós vamos conversar então com André Rufino Muccheroni. André, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigada por você aceitar o nosso convite. Obrigado a você, é um prazer muito grande estar aqui e poder contar um pouco de mim. Muito bom, é uma trajetória, assim, pra gente, né, inédita, diferenciada, realmente, onde você deixa a família e vai se aventurar em outros países em prol da fé, da espiritualidade. E você também tem uma família grande, são 12 irmãos. Eu gostaria que você se apresentasse em primeiro lugar, falasse quem são os pais, né, os irmãos, enfim, e quando esse bauruense decide sair do nosso Brasil em prol da espiritualidade, por quê? Legal. Eu costumo dizer que a minha vida daria para resumir em 3 palavras, né? 3 amores, né? A minha família, Deus e a arte. Então, meus pais são... Meu pai descendente de italianos, minha mãe descendente de espanhóis. Meu pai chama José Cirilo, minha mãe Conceição. Somos em 12 irmãos, né? Uma família simples, humilde, né? Imagina, naquela época os recursos não eram muitos, né? Então, eu tinha o sonho de estudar artes. Quando eu falava isso para os meus pais, eles falavam, olha, isso não vai dar dinheiro. Então, eu tive que achar um jeito de me virar para poder estudar artes, né? Eu tinha estudado aqui no famoso Ernesto Monte, né, aqui em Bauru, e ficava planejando como é que eu vou fazer para realizar meu sonho, né, de fazer artes. Muito cedo eu comecei a pintar quadros, gostava de pintar, e lia muito a história dos grandes pintores, dos gênios da pintura. Isso me fascinava muito. Então, nos meus sonhos, eu pensava que eu queria ser um grande pintor, uma pessoa famosa, conhecida, alguém que fizesse alguma diferença na vida, né? E foi nesse tempo, né, que eu descobri que eu poderia fazer artes em Bauru mesmo, mas se eu conseguisse um trabalho. Aí fui estudar no curso técnico da IT, curso de estradas, para poder trabalhar. Trabalhei como topógrafo 3 anos, até conseguir um dinheirinho e consegui entrar no vestibular da antiga Universidade de Bauru, UNB, acho que chamava, né? E ali você estava em qual fase e qual idade, mais ou menos? Então, quando eu entrei no trabalho de topógrafo, eu tinha 18 anos. Eu trabalhei até os 23, 24 anos. Aí eu fui entrar na faculdade mesmo com 25 anos. Entrei na UNB para um curso que até então eu não conhecia, mas que eu achei interessante, porque eu gostava de artes. Mas eu achava difícil estudar pintura, arte. Eu queria alguma coisa também prática. E eu gostava muito da área de comunicação. E eu descobri um curso de comunicação visual. Eu fui descobrir que tinha muito a ver com comunicação e com artes. E assim comecei aqui na UNB a estudar. E nesse meio tempo, aconteceu de eu conhecer o movimento, né? Qual é o nome do movimento? Então, o movimento se chama Movimento dos Focolares. Ele nasceu na Itália e tem como objetivo trabalhar pela unidade da família humana, na sua diversidade, independente de religião, raça, cor, etnia, trabalha justamente para construir pontos de diálogo para construir um mundo melhor. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, abraça todas as religiões justamente em prol de uma causa que seria a espiritualidade, como você já trouxe aqui para a gente. Sim. E o que te chama a atenção também, ao ponto de, inclusive, decidir deixar o Brasil para acompanhar, né, esse movimento? Então, foi um processo, né? Não é uma coisa que aconteceu num instante. Quando eu estava aqui em Bauru estudando, foi quando eu conheci esse movimento, foi uma coisa bem curiosa. Eu tinha uma grande sede de justiça social. Eu achava estranho, Mara, essa coisa da diferença de pessoas que têm acesso a bens materiais. Eu tinha muitos colegas que tinham bicicleta, eu nunca tinha tido uma bicicleta. Eu achava estranho, porque algumas pessoas têm, outras não têm. E eu tenho um irmão que ele nessa época, hoje não mais, mas nessa época ele era muito alinhado às ideias marxistas, falava muito de justiça social para mim, e ele estava me explicando que no mundo existia muito isso, de ter pessoas ricas e más,
e pobres, bons, injustiçados. E falava dessa desigualdade. Mas, só que nesse discurso dele não entrava Deus. E eu sempre fui uma pessoa de muita fé, trouxe da minha mãe, dos meus pais, né? Então achava que estava bom esse discurso, mas faltava o principal, que era o autor da vida, né? Foi quando eu conheci um trabalho social que era feito na antiga Vila Aimorés, né? Onde tem ali hoje, não sei se ainda tem o Hospital Lauro de Souza Lima, e eram pessoas que tinham tido o mal de Hansen, perdido algum membro, já estavam curados, mas não podiam voltar na sociedade. E tinha um grupo que trabalhava ali construindo casas. E eu era topógrafo, eu falei, podia ajudar, medir terra, né, fazer ali ajudar no assentamento. E foi quando eu comecei a conhecer esse grupo que fazia esse trabalho silencioso, mas que tinha não tanta justiça social como base, mas Deus. Isto é, ir ao encontro das pessoas nas suas diferenças para ajudá-las a ter uma dignidade. E ali foi ali que eu conheci o Movimentos Focolares e comecei a me aprofundar. Nesse aprofundamento, surgiu uma ideia de montar uma livraria em Bauru, ali na Gustavo Maciel, chamado Ponto do Livro, onde eu me encontrava com outros jovens para discutir as questões do mundo, mas não tanto mais com aquelas ideias socialistas, mas com ideias espirituais. Porque eu comecei a entender que o que transformava a sociedade não era tanto a luta, né, pela justiça social, mas era ter Deus e ir ao encontro do ser humano nas suas necessidades. Esse grupo debatia isso, eu fui aprofundando, ainda estava no meu primeiro ano de faculdade, quando eu fui convidado para ir para São Paulo conhecer mais profundamente essa espiritualidade. Eu estava muito apaixonado por essa espiritualidade. E ao largar tudo, eu consegui a transferência da minha faculdade para a FAAP, que é a Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo, que é uma ótima faculdade. Pude continuar o meu curso lá e aprofundar mais essa espiritualidade. Antes de me formar, eu fui contratado pela editora Loyola como diretor de artes. Então, eu estava num momento profissional de ascensão, estava muito bem economicamente, estava me formando, mas com uma paixão cada vez maior por esse Deus que vai ao encontro do homem de verdade. Não tanto um Deus lá longe, distante, mas um Deus próximo às pessoas. No dia a dia. No dia a dia. E esse fascínio foi tão grande que me veio um pensamento e eu resolvi pôr em prática, que foi deixar o meu trabalho, deixar, né, o lugar onde eu morava, meus familiares, e ir para a Itália para me doar totalmente a esse Deus nessa espiritualidade. Quando você toma essa decisão, qual foi a reação, em primeiro lugar, da família? Né? Como que eles encararam? E para você, a partir do momento que você realmente segue para esse movimento e inicia, como foi o impacto? Eu estava muito apaixonado. Eu acho que uma pessoa apaixonada não faz muito cálculo, né? E apaixonado por Deus mesmo. A minha família, nós somos muitos irmãos, muito diferente um do outro. Teve quem achou lindo, achou poético, maravilhoso. Teve quem ficou preocupado. Teve quem falou assim, não, mas você está traindo a nossa causa, você está indo para Deus. Teve quem achou que fosse fanatismo. Meu pai ficou bem preocupado. Minha mãe já tinha falecido. Então foi um processo que eu tive que só me entender com meu pai. Porque era difícil convencer todos os irmãos, né? 12, né? 12 irmãos. 12 irmãos. E também no meu trabalho, o diretor da editora Loyola não se conformava que eu estava fazendo isso. O detalhe, ele era jesuíta. Mesmo assim, achou que eu estava fazendo uma loucura, porque eu estava largando uma possibilidade profissional muito grande, né? E já tinha se formado, inclusive, ou não? Já tinha me formado. Uhum. Porque realmente, quando você vai para a lógica, pensando aqui, né? E para a questão da paixão, como você também traz, nos olhos de muitos, realmente é uma decisão aí não muito assertiva. Não muito assertiva. E como foi quando chegou e até você ficou 30 anos, né, vivenciando essa experiência? Sim. Gostaria que você compartilhasse para a gente, não somente no período que esteve na Itália, que foram 6 anos, é isso? 6 anos uma no total, média. Sim, uma média. Sim. E também em outros países, que ilustrassem, inclusive, momentos marcantes, até para que outras pessoas possam também sanar essa dúvida, ou essa busca que vão ao encontro também do Deus, né, de amor e do dia a dia. Isso. Você usou a palavra que acho que define bem, esse Deus que é amor, né, sobre tudo isso. E eu acho que às vezes a gente dá para Deus nomes que não são dele, né? Às vezes punitivo, juiz,
mas o verdadeiro Deus nos ama e conduz a nossa história. Então, no meu caso, essa condução foi, né, depois que eu fui para a Itália. Dali da Itália, eu fiz 2 anos de aprofundamento numa cidade que moram jovens de todas as partes do mundo praticamente. E um detalhe curioso, embora o movimento seja católico, ali moram também evangélicos, luteranos, anglicanos, muçulmanos, budistas e também pessoas que não têm uma fé, mas querem trabalhar para um mundo melhor. Uma cidade chamada Lupiano, fica perto de Florença, para se localizar assim. Fiquei ali 2 anos me formando e claro que vai passando a paixão, você vai começar a tentar entender como você pode ser útil nesse movimento. E como eu sou designer gráfico, o meu trabalho foi muito útil, porque eu comecei a trabalhar justamente nas publicações do movimento, livros, revistas. E eu fui descobrindo que esse meu talento com a arte, tinha muita coisa que eu poderia fazer. Comecei a me dedicar à fotografia. É muito comum a gente fazer eventos, onde tinha os painéis do eventos para fazer, os convites, os panfletos. Então, tudo isso foi o meu trabalho. Mas o mais legal mesmo foi o trabalho com as pessoas. Porque, sabe, Mara, o mais difícil é formar a pessoa para o diálogo, para a abertura para o diferente. Eu acho que o grande desafio do movimento, e acho que é o de hoje também, para dizer a verdade, é aceitar as diferenças. E o movimento me ajudou a entender mais isso, e sabe, quando você quer aprender uma coisa, a melhor coisa é ensinando ela, né? Então, à medida que eu ia passando essa riqueza que eu recebi nessa espiritualidade, eu ia me aprofundando mais na espiritualidade, mas eu diria até mais, no entendimento do ser humano. E como que funcionava esse movimento? Vocês iam até as residências, falar da palavra de Deus? Como que é esse movimento na prática e o que mais te marcou ao longo dessa sua trajetória? Algumas experiências, poderia ilustrar para nós? A gente buscava criar encontros, não tanto na residência, em lugares públicos, por exemplo, uma escola, às vezes um teatro, um lugar que fosse possível apresentar a espiritualidade e ter, vamos pensar assim, uma espécie de retiro espiritual, para entender um pouco a fórmula. Não era só espiritual, porque tinha essa formação humana também, mas a base era toda espiritual. Então a gente convidava jovens, adolescentes, jovens, para ficar ali com a gente um fim de semana, às vezes até um pouco mais, e ali a gente expunha esses temas de espiritualidade, que tinha como base Deus, mas que tinha como objetivo, vamos usar uma palavra assim, a fraternidade universal, né? A unidade entre os povos, onde cada um poderia de alguma forma fazer isso no seu pequeno, na sua família, na sua escola, no seu trabalho, né? Levar essa palavra de Deus, que muitas vezes não era a palavra, era o amor nessa convivência com as diversidades. Às vezes não é bem-vindo falar de Deus num lugar, mas você pode levar a presença de Deus com essas atitudes, que às vezes fala até mais, né, Mara? Então era essa formação que a gente ia passando. Depois, minha trajetória mais ou menos foi essa. Da Itália eu ia para algum país e voltava para a Itália. Isso durou mais ou menos de 4 a 6 anos, porque foram momentos interrompidos por vindas ao Brasil. Depois vim para o Brasil, morei no Rio de Janeiro, depois morei em Fortaleza, depois em Belo Horizonte, até voltar depois para Bauru. Muito bom. E nessa trajetória desses 30 anos, vou reforçar o que mais te marcou. Ou um ou mais exemplos para a gente poder entender um pouco desse processo da espiritualidade, inclusive, por meio da sua experiência. Nossa, não tem como não falar sobre isso. Foi uma sensação de uma presença de Deus na minha vida, quase física, Mara. Uma coisa tão forte, tão forte. Eu descobri uma coisa interessante, que quanto mais eu me doava para o ser humano, mais eu tinha um contato com Deus. Eu comecei a perceber que o movimento de ir para Deus corresponde ao movimento de ir ao encontro do ser humano. É o mesmo movimento. Tem uma frase, que acho que é de Santo Agostinho, que ele diz: quem diz amar o Deus que não vê e não ama o próximo que vê é um mentiroso, né? Quer dizer, eu acho que eu fiz uma descoberta do amor dentro de mim que eu não imaginava que ele existia. Não dentro de mim no sentido só do André, de alguém que faz com que esse amor meu seja fecundo, espiritualmente falando. Acho que essa foi a descoberta mais forte da minha vida. E um particular, fui conhecer a fundadora do movimento, que é uma italiana chamada Chiara Lubi, que faleceu já há uns anos atrás, tem até um processo de beatificação dela, mas foi uma mulher que mexeu muito comigo. Nunca vi tanta bondade num só ser humano.
Uma coisa assim, a pessoa olhava para você e já estava tudo escrito ali, no olhar dela. Muito bom, muito bom. E aquelas inquietações que você tinha quando era mais jovem, era essa questão das diferenças sociais. Diante desse movimento que você fez internamente junto com o grupo, como que ficou para você? Nossa, é uma excelente pergunta. Acho que essa é uma pergunta de 1 milhão, porque hoje eu acredito que não é tanto dar comida para todo mundo e casa para todo mundo que resolve o problema do ser humano. Também. Mas a dignidade da pessoa está em ela saber que ela pode ser dona da própria história. E ela, por si só, conquistar tudo isso. Nós temos hoje, por trás de muito trabalho social, vamos ser sinceros, muito paternalismo também, né? Que a pessoa não se desenvolve. Quanto mais ajudada, parece que mais que ajuda. Não que eu não apoie, acho que tenha que se fazer, porque existem situações que são emergenciais, e está tudo certo, mas não basta. Hoje eu entendo que o que resolve o ser humano é dar Deus para a pessoa. Entenda a minha palavra, não só um verniz espiritual de Deus, mas um Deus que dá a dignidade da pessoa buscar o próprio trabalho, o próprio sustento e a própria família, dando condições materiais para que isso aconteça também, mas vai junto, entende, Mara? Não adianta só eu resolver o problema social, o problema material da pessoa, não vai resolver a vida da pessoa. Vai junto uma formação integral, e a principal formação integral para mim é Deus entrar na vida da pessoa, não tanto como a nomenclatura de uma religião A, B, C ou D, ou até mesmo não como uma nomenclatura religiosa, mas esse Deus que nada mais é do que a pessoa seguir profundamente a própria consciência onde Deus mora, né? E ao longo desses 30 anos, quais desafios que foram, assim, mais difíceis para você? Porque, assim, você traz esse lado também espiritual, que realmente te acalenta, sim, de amor, mas também passou por desafios. Aqui seria uma novela, mas vamos lá, novela mexicana. Eu descobri meus limites, né? A gente ama Deus, vive para Deus, mas a gente não é Deus. E às vezes a gente quer contar com forças que a gente não tem. Eu comecei a perceber alguns limites, inclusive psicológicos em mim. Cansaço, lógico, mas também limites afetivos. Eu comecei a perceber que a gente faz uma espécie de consagração. Então a gente não se casa, não tem filhos, vive para isso. Começou a fazer falta. Para ser bem sincero, eu tenho pessoas que conseguem viver assim e está ótimo, que ótimo. Mas eu percebi que em mim tinha uma lacuna que eu precisava resolver. Você estava mais ou menos em que idade? Aí já estamos falando dos 40 aos 50 anos, mais ou menos, tá? Foi quando começou uma crise, não tanto espiritual. A fé me levava para frente, mas parecia que afetivamente eu estava um pouco confuso. Vou dar um exemplo que você vai talvez fique mais claro. Às vezes eu me apaixonava e falava, puxa, mas eu não posso me apaixonar porque eu estou consagrado nesse movimento. Mas por que eu estou me apaixonando? Então, foi quando eu não tive vergonha nenhuma de buscar ajuda mesmo, e foram ajudas tanto no lado espiritual, com diretor espiritual, mas também psicológica, e foi assim um ano também de deserto, eu diria, onde eu tive que conviver um pouco comigo mesmo, tomar consciência dos meus limites, não no sentido negativo, mas saber que prazer, esse é o André. Tem isso também na sua bagagem. Foi um ano de libertação, até diria, por incrível que pareça, onde eu passei a me dar melhor com os meus limites, saber que eles existem, que todo mundo tem, e que às vezes é preciso também rever, se não está no momento de tomar um outro rumo, sem negar tudo que eu fiz, mas talvez num novo ciclo da minha vida, né? Acabou tendo autoconhecimento, vamos dizer assim. Exatamente. O próprio movimento, então, era uma dedicação total voltada para Deus. Então, não poderia ter família, vamos dizer assim, nesse sentido. E vamos, então, até aproveitar, né, entrar nessa questão familiar, já que houve essa necessidade de constituir família. Você hoje é casado com Cristiane, que tem uma filha, que para você foi um grande presente, já conversamos a respeito, e você vai contar para a gente esses detalhes também, mas antes nós vamos precisar ir para um rápido intervalo e nós voltamos já, tá bom? Obrigado. E você continue com a gente, não saia daí, voltamos já, até mais.
Vamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com André Rufino Muccheroni. Ele está trazendo muitas informações aqui da questão espiritual e agora nós vamos falar de família que constituiu aqui no Brasil. Mas antes do intervalo aí, você estava comentando que também teve um momento no deserto que foi o período da pandemia que você não esperava, quando volta para o Brasil. Conta pra gente antes como foi esse momento, depois nós já entramos na parte familiar, quando constitui, né, com Cristiane e também aí a filha do coração, família. Então, quando eu decidi, depois desse período que eu falei de acompanhamento espiritual e psicológico, eu decidi que era melhor fechar esse período de ciclo do movimento e voltar para Bauru para reconstruir a minha vida, né? Voltei, como eu já trabalhava como designer gráfico, graças a Deus não faltou trabalho. Em pouco tempo montei meu apartamento, estava mais próximo da minha família, quando surge a pandemia, bem nesse ano. E esses 2 anos de pandemia, eu passei sozinho no apartamento. Foi uma loucura para muita gente, para mim não foi diferente. E quando eu estava recomeçando a minha vida, foi providencial. Eu achei que Deus percebeu que eu precisava de um momento comigo mesmo, antes mesmo de recomeçar a minha vida, porque eu saía de um ciclo vivendo no movimento para um ciclo de tentar constituir uma família. Nesses 2 anos de convivência comigo, que foi da pandemia, eu acho que eu criei raízes num relacionamento mais sólido comigo mesmo. Porque antes de se relacionar com alguém, é bom a gente estar em pé sozinho, né? E acho que a pandemia foi para mim um período de oração, de reflexão sobre tudo aquilo que eu tinha passado nessa crise, vamos dizer assim, né? De deixar o movimento e me fortaleci, e acho que esse deserto foi a preparação para minha terra prometida, que foi a Cristiane. Que depois, a esposa, a minha Cristiane, esposa, né? E também a E filha a do Tainá, coração, né? a Tainá, exatamente. Foi incrível, Mara, que a Cris chegou no momento não podia ser melhor. Eu tinha pedido para Deus, eu estava com 61 anos, e eu pensei, puxa, será que teria uma pessoa que daria certo para um homem que viveu tudo isso que eu vivi, que se encaixasse nesse homem complexo que eu sou? E pedi para Deus uma pessoa, até cheguei a dizer as características que eu queria, sabe? E foi quando eu conheci a Cristiane. E chegou com as características que você mencionou? Impressionante. E veio com umas a mais de brinde. Verdade. Não, eu falo, a Cris, para mim... Deus é um Deus de detalhes. De detalhes. O que pede tem que tomar assim, todo o cuidado, porque muitas vezes você pede, você esquece, mas ele vai lembrar do seu pedido. A Cris trouxe uma riqueza para minha vida muito diferente de mim, mas com uma riqueza humana, pessoal. Já era mãe, né? E maturidade também muito grande, também no campo afetivo, psicológico. Então, foi incrível. Uma pessoa, eu não sei, a gente vai completar 3 anos juntos, né? Um detalhe. Nós nos conhecemos, né? Começamos a nos relacionar no dia 12 de dezembro, que é o aniversário da Tainá, da filha dela. E eu digo que veio junto, né? Porque além da Cris, né? Veio a Tainá, que agora completa dia 12 de dezembro 30 anos, né? Uma filha do coração mesmo, uma pessoa muito especial, que eu acho que enriquece mais ainda esse nosso relacionamento. Vocês se conheceram como? Assim, em alguma comunidade? Uma coisa que eu era muito contrário. A gente nos conhecemos pela internet. Eu tinha um preconceito com isso. Eu tinha uma sobrinha que vivia dizendo, não, tio, você tem que entrar nessas redes sociais para conhecer alguém, você é especial. A sobrinha meio fã minha, sabe? E eu não queria entrar. Ela criou meu perfil. E de repente eu estava vendo nada de interessante. Até que eu vi uma foto. Eu falei, essa pessoa é diferente. Mandei mensagem, deu match, que chama, né? Uhum. Ela mandou mensagem, e como eu não gostava desse negócio de site de relacionamentos, a gente marcou de sair do site e conversar ao vivo mesmo, e começamos a nos conhecer. Mas foi impressionante, porque a gente conversava e tudo fechava, tudo batia, até que um dia eu falei, ela é de Taquarituba, que é uma cidade ali perto de Avaré, né? Eu falei, eu vou te encontrar, então. Mas você viria? Vou. Só que antes de eu já pedi ele namoro. Vai. Aí ela falou, mas calma, vamos nos conhecer. Eu falei, isso é um não? Não, é um sim, mas venha. Aí nos conhecemos e assim, tudo fluiu, e como até hoje é
relacionamento maravilhoso, um presente de Deus mesmo. Que bacana. Hoje ela está em Bauru com você, a família veio para Bauru. Comigo. A Tainá mora em Botucatu, a Tainá tem 30 anos, é uma menina autônoma também, tem a vida dela, né? E volte e meia, vamos lá passar uns dias com ela em Botucatu, ou ela vem para Bauru passar uns dias com a gente. De vez em quando vamos para Taquarituba visitar a mãe da Cris também, os familiares dela, né? Nossa vida é viajando ou aqui em Bauru juntos. Muito bom, André, muito bom. Fico feliz em ouvir, né, que você conseguiu aí resolver as suas inquietações, inclusive no lado afetivo. E uma outra curiosidade minha em relação à sua família, depois que você ficou 30 anos fora, como que foi esse seu retorno também? E gostaria que você também complementasse se tem algo que gostaria de compartilhar que não foi perguntado, porque nós estamos caminhando aí para o final do nosso bate-papo. Eu falei pouco dos meus irmãos, mas são essenciais na minha vida. Cada irmão, cada um deles, eu não vou citar nome porque eu estaria cometendo uma injustiça com qualquer um deles. Cada um trouxe alguma coisa para a minha vida, então todos eles foram reencontros maravilhosos e até hoje, né, uma convivência muito legal. Alguns torciam para que eu voltasse para o Bauru, enfim, é uma convivência maravilhosa e só enriqueceu a minha família, né? André, você também é um apaixonado por artes, então você também ministra aulas. Como que funciona e o seu contato, inclusive, para quem tem interesse em relação à questão da arte, porque além da espiritualidade tem esse encontro também. Então, quando eu voltei para Bauru, eu fui convidado para dar aula em Tatuí, onde tem ali um reformatório de música, e tem uma comunidade chamada Comunidade Recado, que eles criaram uma escola chamada Escola para a Formação de Artistas Católicos. E ali eu dou aula de história da arte, do que é a arte e tal, num curso chamado Ministrando com as Artes. Então, se alguém tiver interesse, pode entrar em contato comigo, né? O meu contato é @dasartes. Muito bom. Uma outra paixão sua também. Outra paixão, né? Esse das artes é diálogo, arte e espiritualidade, por isso que é das artes. Né? Muito bom, André. Chegamos realmente naquele momento final do Conversa Diária e eu vou pedir para você deixar então uma mensagem, aquilo que estiver no coração para quem nos acompanha, uma mensagem especial. Você que viajou por tantos países em busca aí da espiritualidade, desse encontro, fique à vontade para compartilhar aquilo que quiser. Eu queria dizer uma coisa, que são 3 coisas que é uma só. Nós temos uma busca na vida. Uma busca da gente mesmo, uma busca de Deus e uma busca do próximo. Eu gostaria de dizer para que cada um procure unir essas 3 buscas, porque é justamente na busca da gente mesmo que a gente vai encontrar mais Deus e mais a importância do próximo na nossa vida. Ótima mensagem. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso bate-papo, por prazer, compartilhar a sua história. Desejo para você toda a felicidade, que Deus continue abençoando você e toda a sua família, a todos. Muito obrigado, foi um prazer muito grande, uma honra. Obrigada, sucesso. Obrigado. Então chegamos ao final do Conversa Diária com bate-papo hoje com o André Rufino Muccheroni. Este bauruense que viajou mundo afora e encontrou também seu grande amor, né? Pela internet, como ele mencionou aqui, e voltou para a querida Bauru. Aqui eu vou deixando para você o meu forte abraço, agradecendo que nos acompanhou até esse final desse bate-papo. E, claro, aquele abraço carinhoso e até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau. Sim. Fechamos. Falei certo, né? Sempre tu pergunta, Muccheroni, né? Falei. Eu consegui não chorar falando da Cris, eu sempre choro. Eu consegui.